Pois, a casa é mesmo tradicional, o que era uma casa antigamente. Seja bem-vindo. Hoje vamos conhecer a Casa de Campo de José Borges, na Vila das Lajes, um lugar onde se respira a essência do ser terceirense, os tempos antigos e as tradições de um povo sem igual. Aqui está representada a essência da zona do Ramo Grande. Em tempos idos, era em freguesias como a Vila das Lajes que se produziam as maiores quantidades de trigo e milho dos Açores. As casas tinham traços rurais, eram erguidas em cantaria e o forno de pedra era uma constante presença. Casas que nos remontam ao século passado, que é como quem diz, há mais de 100 anos. A de Ti José Borges, recuperada pela família Menezes, não é exceção. Eu tenho, por exemplo, uma cama, sei que tem mais de 100 anos. Foi um primo meu casado com uma prima que já tem 73 anos e era da sua avó, do casamento da sua avó. Portanto, essa tenho a certeza que tem mais de 100 anos. Portanto, e um relógio que era dos avós do meu marido, pronto, que veio da Alemanha, ainda está lá pronto, a etiqueta por trás a dizer. Portanto, são coisas que vieram de geração passadas de família. Tempos que remontam aos seus antepassados e do seu marido, conservam peças centenárias e dão a conhecer parte das vivências e costumes típicos da Ilha Terceira através de um empreendimento turístico que pretende valorizar e preservar a vida rural, algo diferente nos dias de hoje. Alojamento local é o que está mais na moda, mas este é o turismo rural, que é turismo em espaço rural, mas como é casa de campo, a tipologia casa de campo, tem outras exigências, por exemplo, as madeiras têm que ser de cada terra, pronto, e dá muito mais manutenção porque têm que ser mantidas, têm que ser pintadas de 2 em 2 anos. Pronto, é um turismo mais exigente, mais tradicional do que era antigamente, exatamente do tempo dos meus avós. A casa está no seu estado como era naquele tempo. Quanto à data desta casa, há referência de que nasceu aqui um familiar em 1889. Por isso, calcula-se que tenha sido construída anos antes. O seu nome vem de José Borges, um homem bom aos olhos dos lajenses. Um conceituado agricultor que reunia todos na sua moradia para desfolhada e abastecimento de água. Para além da típica casa antiga, Filomena e o seu marido recuperaram também o palheiro. Ambos os espaços estão equipados para serem alugados ao turismo rural. Pois, a casa é mesmo tradicional, o que era uma casa antigamente. Pronto, a outra casa que a gente diz que é o palheiro, porque pronto, já nos tempos do meu marido era palheiro, era para a arrumação das alfaias da lavoura. Pronto, tornámos numa casinha para turismo, mas está decorada como fosse, pronto, com as alfaias as cangas, as aguilhadas, os cestos, esse tipo de coisa, que antigamente também era um lagar e uma atafona. Também deixámos as pedras lá para simbolizar o que é que realmente foi antes. Por cá tenta-se ter de tudo um pouco, mostrando como eram vividos os dias numa altura onde a abundância não era a mesma. Tenho os vários alguidares, o alguidar pequenino de lavar a louça, o alguidar de amassar pronto, o pão de milho, de pão de trigo, também os alguidares grandes, pronto, que era para a massa sovada, que era outros tipos
pronto, para coisas maiores, não é? Para funções e coisas assim do género. Portanto, e tenho uma peça de queda. Tenho as salgadeiras, também em barro, pronto, que era para salgar o porco, a caboca, também que era para salgar a cabeça de porco. Pronto, a gente tenta pôr uma coisinha de queda à maneira que vou falando também com as pessoas mais de idade, que vão-me dizendo, olha, usava-se isto ou usava-se aquilo, e a gente tentamos pôr a casa dessa forma, tentar ver se não perde nada. Uma época onde os homens viviam das terras e as mulheres eram desde cedo preparadas para serem mães e donas de casa. Desde tenra idade aprendiam a bordar. Todos os tecidos contavam para fazer panos ou colchas de retalhos. O linho, máquinas de tecer e de costura eram habituais. O chão era em pedra e as mobílias feitas de paus de roseira ou até de faia. Tudo tinha utilidade. A luz era movida a petróleo e as cozinhas não eram equipadas de eletrodomésticos. Casas, camas e mesas, muitas vezes pequenas, mas havia sempre espaço para mais um. Tudo isto continua hoje visível aos nossos olhos através de projetos como este para que os mais novos conheçam as suas raízes. São também memórias de infância, nestas casas acolhedoras de telha regional, de janelas de madeira e de portas baixas. Neste caso, Filomena agarrou-se a estes tempos, desenvolvendo o seu gosto pelas antiguidades. Fui imigrante e, sendo imigrante, acho que a gente agarra-se muito mais às coisas da nossa terra. Embora eu fui para lá com 12 anos e quando casei é que vim para cá com 24, pronto, passei a minha mocidade lá, mas até aos 12 ainda lembro-me de muita coisa, que costumo dizer que fui para os Estados Unidos antes do 25 de Abril, não é? A gente ainda tinha outro tipo de convivência aqui e as coisas eram como eram, não havia frigoríficos, nem televisão, nem nada disso, portanto eu lembro-me desse tempo. Voltando cá, vou buscar muito o que me lembrava em criança, eu perdi aquela fase onde toda a gente conheceu a liberdade e essa coisa toda, a revolução que houve cá. Mantêm no exterior da casa a pia, o poço, a corda da roupa com paus de roseira, os corrais para animais, o peão de milho e a retrete. No palheiro guarda-se tudo o que era relacionado com a agricultura, um orgulho espelhado nos olhos desta família. Afinal de contas, o que vemos é fruto do seu trabalho. O meu marido, pronto, tem muito jeito para tapar as paredes, ele é que, por exemplo, forrou aquele alpendre todo do palheiro, porque aquela parte teve que ser destruída porque não estava bem tapada, fez-se com blocos e ele é que tapou tudo por fora, estas paredes todas aqui à volta, só uma que nós pagamos, ele viu como é que era feito e ele mais o meu filho taparam muito a parede, a que fez as ruas de galinhas e de porco e os isqueiros e essas coisas todas, a retrete, também ele é que fez. Pronto, a parte das madeiras ele é que corta, traz dos matos e é que vai tirando a casca e pronto, e secando e depois, claro que o carpinteiro depois é que faz a parte. A gente vai desenhando, levou 4 anos para picar todas as cantarias só desta casinha pequena, ele mais o meu filho, às pesquinhas, era um hobby e a gente foi fazendo assim. No entretanto eu também só aprendi a bordar até aos 12 anos, mas pronto, aquilo que eu aprendi, a técnica, olha, acabei por bordar todas as minhas costinhas e náporos para a casa. Em 2004, iniciaram a recuperação da casa. O tempo que restava do dia-a-dia era dedicado a este projeto para que hoje esteja tal como está, de portas abertas para quem o queira visitar. Uma coisa que eu gosto de ler e gosto de saber como as coisas eram feitas, embora eu nunca fiz, não é linhos nem nada disso, mas a minha mãe contava-me como é que apanhava o linho, que eu ainda tenho estopa, linho no estado de estopa da altura que a minha mãe apanhou, uma mulher que tem 86 anos que ainda é viva.
conta estas histórias e eu sou sempre toda a vida gostei muito de ouvir as histórias das pessoas mais idosas. Pronto, era mesmo, tinha jeito para falar com as pessoas idosas e eles também, pronto, gostavam de contar as suas histórias e eu gostava de ouvir, por isso vou buscar esse gosto. O meu marido também gosta muito, daí que a gente combina bem. Por cá, para além do sossego que é proporcionado, a experiência também passa pelo contacto com os animais, que fazem parte do meio rural. Momentos únicos. Por acaso já tivemos umas crianças com 12 ou 13 anos que nunca tinham visto um porco, vinham de Moscovo e pronto, cidades grandes não estão perto dessas coisas. De resto, pronto, já cheguei a ter crianças a dizer estamos a viver num museu. Gostam, pronto, e mesmo só quem gosta de tradições e de saber como era é que vem para este tipo de turismo, não é qualquer uma pessoa, pronto, quem gosta de praia vai para o lado das praias, mas aqui é mesmo aquela pessoa que procura este tipo de turismo. Histórias e memórias de uma família guardadas num cantinho de paz, onde se respira ar puro e se homenageia as gentes da nossa terra e outras épocas que fazem parte do ser terceirense. Lugar para todos nós, onde reina a simpatia e o gosto em levar-nos a conhecer tempos de outrora. O turismo rural aqui em destaque no Terceira Dimensão de hoje, com as duas casas que demonstram os tempos antigos da família Menezes. Quanto a mim, despeço-me. Voltamos amanhã. Até lá.